com a presença de 11 vereadores, nós declaramos aberto a sessão, acho que é a 21ª, e aqui eu gostaria de pedir aos novos colegas dispensa da ata, dispensa de hora de liderança, pequeno expediente, grande expediente, para que a gente possa passar direto para a ordem do dia. Então foi acatada aí. Mas antes tem a leitura aqui do memorando da Comissão Especial de Inquérito, que é o memorando 013/2016, do 15 de dezembro, que está encaminhando o relatório final da Comissão Especial da SEI. Então, Excelentíssimo Senhor, venham através do presidente encaminhar, venham através do presente encaminhar o relatório final a Vossa Excelência para que seja votado pelo membro dessa Câmara Legislativa. O relatório final está com a vereadora, já está aqui, né? Então, aqui hoje é 20. Então vamos para as matérias em segunda. Em segunda votação, o projeto de decreto legislativo que concede a comenda senador Dário Pereira de Macedo ao senhor José Sebastião da Silva. Em segunda discussão, já foi discutido na sessão passada, então em votação. Em votação nominal, iniciando pelo vereador Neto. Sim. Vereador Enio. E o Wellington? Vereador Wellington. Sim. Vereador Enio. Sim. Vereador Pepeu. Sim. Vereador Messias. Sim. Vereadora Galega. Voto sim. Romizélia. Voto sim. Vereador João. Eu voto sim, senhor Vereadora presidente. Guia. Voto sim, senhor presidente. Vereador Aurélio. Sim. Vereador Franco vota sim. Aprovado. É o projeto de decreto 010. Projeto de decreto 011, que concede, da vereadora Zenilda, que concede a comenda senador Dário Pereira de Macedo, a senhora Iraci e todas as providências. Em segunda discussão, em votação nominal, iniciando pelo vereador Wellington. Sim. Vereador Enio. Sim. Vereador Francisco Genitson. Sim. Vereador Messias. Sim. Vereadora Zenilda. Sim. Vereadora Romizélia. Voto sim. Vereador João. Voto sim, senhor presidente. Vereadora doutora Guia. Voto sim, senhor presidente. Vereador Neto. Voto sim. Vereador Aurélio. Sim. Vereador Franco, vota sim. Aprovado o projeto de decreto da vereadora Zenilda. Em segunda. Agora, matérias em primeira. Em primeira discussão, que é o projeto de lei. Em primeira discussão. Projeto de lei 031, que autoriza o município de Parelhas a doar um imóvel do Poder Judiciário do Estado ao Poder Judiciário do município de Parelhas. Aquele terreno lá do Tribunal de Justiça. Em discussão. Em discussão. Presidente. Senhor presidente. Pode falar? Pode. Senhor presidente, analisando esse projeto, o que eu observei é que um terreno tão grande, sabe, que daria para construir 3 prédios em um terreno só. Aí vai, o poder público doa o único terreno que ainda se tem, que podia ser doado também uma parte para fazer a nossa casa legislativa, ali perto, como aqui hoje é. E nós doamos todo esse terreno, autorizamos a doação, todo para essa justiça, e depois não fica mais nenhum terreno para a nossa cidade, para o nosso município. Então, pensando assim, eu acho que deveria não deixar de doar, mas ser revisto para que diminuísse, sabe, naquele terreno caberia 3, faria 3 doações para que fosse construído, né? Inclusive que fosse um destinado para essa casa legislativa. É uma defesa que eu faço. Ainda em discussão. Senhor presidente, depois eu peço pela ordem. Depois, vereador. Senhor presidente, nós estamos discutindo a renovação de uma cessão de uso de um terreno ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Aí veja as ironias do destino.
A primeira votação desse projeto, quando nós fizemos a primeira sessão, foi sob pressão. Não tinha requerimento pedindo quebra de trâmite. Inclusive, colocaram até a juíza para falar comigo no telefone. E não tinha requerimento. E não foi pedido aos líderes quebra de trâmite. Ou se foi, os líderes quebraram os trâmites. Depois foi votado. Ninguém questionou prejuízo ao erário público. Ninguém questionou prejuízo ao erário público. Diferentemente do terreno do Maria Terceira com o do Lixão, foi questionado valores. Foi questionado que a permuta tinha dado prejuízo ao erário. Aí eu pergunto, por que também não se levantou essa questão na época que nós fizemos a sessão, que hoje estamos renovando? Porque na época se fez o mesmo procedimento e não se exigiu requerimento pedindo quebra de trâmite. Mas nós votamos, nós quebramos. Então, senhor presidente, eu acho que houve 2 pesos e 2 medidas. Está havendo 2 pesos e 2 medidas. Quando a gente tenta regularizar uma situação, a casa votou a favor anteriormente, agora mudou de pensamento, porque deu prejuízo ao erário público. O outro é que a única discussão é que deveria diminuir o tamanho do terreno. Aí eu queria entender. Como eu votei a primeira vez, eu estou falando do meu voto, né? Como eu votei a primeira vez no projeto de acordo com como ele está hoje, eu vou continuar votando. Não vou mudar. Inclusive, eu dei a ideia na época, antes de ter sido feita a permuta, que a gente conseguisse aquele terreno para a Câmara, mas não foi ouvido. Não fui ouvido. Talvez se eu tivesse sido ouvido na época, aquele terreno hoje a gente não estava discutindo sessão para o Poder Judiciário. Talvez tenha sido colocada a pedra fundamental lá para se construir a Câmara. Então, senhor presidente, eu acredito que, assim como eu votei na época, assim como também eu votei na época a permuta, vou continuar votando hoje. Porque eu acredito que a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Para um, dá prejuízo ao erário. Para o outro, não se questiona prejuízo ao erário. Pelo contrário, pede para se diminuir o terreno, que é louvável. É louvável. Mas, senhor presidente, o meu voto vai ser baseado nesse meu raciocínio. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E aqui eu repito, prejuízo ao erário, que é o discurso que a oposição está trazendo com referência à permuta, e hoje, de repente, votando um projeto de lei que estamos renovando por mais 2 anos, dando poderes ao Poder Judiciário por mais 2 anos, que aí a gente pode até, nessa diminuída de terreno, prejudicar talvez um projeto que ele já não tenha construído, mas talvez já tenha feito o projeto de construção. Aí, senhor presidente, justificando meu voto por conta disso. Eu acredito que não, mas eu acredito que nós não podemos jamais pensar de um jeito para um terreno e de outro jeito para outro. Por isso eu estou aqui fazendo o meu pronunciamento. Pela outra, senhor presidente. Vereador Wellington, vereador Aurélio, o novo colega vereador Neto está inscrito primeiro, então logo após Neto a gente passa para Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou votar, vou dar o meu voto favorável por mais 2 anos, mas vou votar um pouco constrangido, porque o TJRN liberou recursos para a construção de várias sedes de fórum no estado do Rio Grande do Norte. E Parelhas
que fez tudo para que fosse contemplada também com essa obra, inclusive a pedra fundamental foi lançada, ficou de fora. Parelhas ficou de fora. E o terreno era para voltar para o município agora, não era nem para doar mais. Não era nem para doar mais. Mas eu ainda vou dar esse crédito de confiança, porque, graças a Deus, eu vou estar aqui na próxima legislatura, eu vou estar aqui, porque durante os 2 anos, se não construírem, se não construir, e vier outro projeto aqui, eu voto contra. Eu voto contra, porque o terreno está sendo doado para que o Tribunal de Justiça construa a sua sede própria aqui. Mas Parelhas, infelizmente, ficou de fora. O nosso colega Pepeu, se eu não me engano, até uma vez se pronunciou aqui na tribuna da casa com relação a isso, porque foi divulgado nos meios de comunicação. Várias cidades, eu não tenho uma relação, mas várias cidades foram contempladas e Parelhas ficou de fora. Mas eu ainda vou fazer como outro, eu ainda vou dar o meu voto e dar a oportunidade para que o Tribunal de Justiça possa, dentro desses 2 anos, construir a nova sede do Fórum Municipal, do Fórum do Tribunal de Justiça. Então, como o vereador Aurélio pediu a palavra, na sequência, vereador Aurélio, para uso da palavra para a discussão do projeto. Senhor presidente, como dizia Gandhi, um grande pensador, um grande celebridade do mundo de todos os tempos, o homem, para ser o mesmo, tem que constantemente estar mudando. Então, senhor presidente, a gente tem que trabalhar de acordo com as circunstâncias. Nós fizemos a doação incontestável ao Tribunal de Justiça por 2 anos. Inclusive, foi uma das sugestões do vereador Wellington, do vereador Neto na época, de todo o terreno que fosse doado, com 2 anos, se não fosse construído, fosse devolvido à prefeitura. E essa cláusula ela foi votada e o terreno voltou para a prefeitura, não foi construído. E hoje a necessidade, você vê como o mundo é dinâmico. Naquele tempo era uma necessidade, hoje tem outra. A necessidade hoje da Câmara Municipal é trabalhar um terreno para a construção de sua sede própria. E nós hoje, votando esse projeto, do jeito que foi votado há 2 anos atrás, não mudando, porque temos que acatar o que... Tem vereador que diz que vota aqui, porque isso, por aquilo, mas só vota o que o prefeito manda. Ele nunca votou contra um projeto do prefeito. Por isso que eu digo, senhor presidente, a gente tem que saber legislar, tem que verear, como a vereadora Romizélia disse. Tem que legislar. E nós temos que legislar de acordo com o tempo atual e não ser aquela pedra só. Não, nunca mudei, nem nunca mudarei. Hoje o tempo necessita que a Câmara Municipal precise de um terreno. E a gente não está negando, quando se fala no tamanho do terreno, de 3.000 metros quadrados, é muito grande, são 0,3 hectares. Então, assim, uma área, hoje a Câmara funciona em torno de uma área de 250 metros quadrados, 250 metros, quase 10% do tamanho do terreno, onde a Câmara, e não é em sede própria. Mas hoje existe sim a necessidade da Câmara Municipal ter uma sede própria e com o terreno começava a se economizar ou se batalhar por alguma subvenção, emenda, alguma coisa desse tipo, para a construção da sede. Então, assim, eu voto de acordo com o que minha bancada decidir. Mas, como o vereador Neto já falou, eu voto contrariado, sabendo que a gente está fazendo uma doação pela 2ª vez a um órgão que não tem nenhuma... projeto, não apresentou nada para ser construído, nem a lista que o vereador Pepeu mostrou aqui tinha Parelhas como contemplado. Ou seja, a gente está doando novamente para passar mais 2 anos lá, onde a Câmara Municipal está precisando de um terreno para a construção da sede própria. Eu voto de acordo com a bancada decidir, só digo que o homem, para ser sempre o mesmo, com sua coerência, ele tem que constantemente estar mudando. A necessidade hoje é diferente da de 2 anos atrás. Pela ordem, Então, senhor presidente. vereadora doutora Guia, vereador Tom já falou, vereador Neto, vereador Aurélio, vereadora doutora Guia. Eu vou só justificar, porque o colega vereador falou, e eu senti, a gente sente que quando é com a gente. Primeiro, a falta de respeito que o Poder Judiciário teve com o nosso Poder Legislativo, foi muito grande. Depois de não colocar, de não lançar a pedra fundamental, porque nós devemos fazer
projetos em cima de um projeto. Nós devemos nos organizar primeiro. A casa ainda não estava organizada para começar a construir, como talvez aconteceu com o judiciário. Então, nós nos organizamos, enxugamos, né? Temos hoje, graças a Deus, uma Câmara enxuta financeiramente, sem pagar aluguel, que o vereador ele sabe muito bem o que a gente passou, o sufoco que nós passamos por conta desse aluguel, ele sabe onde a gente vivia batalhando para encontrar um lugar para fazer uma reunião, não era, vereador? Então, pensando nisso, eu ainda digo, eu não tenho esse pensamento de ser assim. Eu vejo o mundo como um horizonte aberto. Eu vou sempre em busca do melhor. E hoje eu acho que o melhor para Parelhas, era um terreno imenso que a gente tem ali, que é público, que fosse dividido. E não se o judiciário se apossar todinho, uma vez que não queria que nós tivéssemos, não estava nem aí que nós tivéssemos a nossa casa legislativa. Nem aí, quando eu falava para a juíza, sabe o que ela olhava para mim e dizia? Se virem lá com os seus políticos. Eu disse, mas, doutora, a gente não pode se virar com os nossos políticos, não. Nós precisamos de uma casa para nós fazermos as nossas reuniões. Se virem. Eu estou pedindo para o judiciário. Então, e a gente não pode defender o nosso legislativo? Por quê? Porque se dá para os dois, a gente não iria pedir. Retire, nós não estamos negando. Retire o projeto e divida por dois. Deixa um espaçozinho lá, que hoje a gente sabe que tem pelo menos uma base de alicerce financeiro para que a gente consiga pelo menos fazer um alicerce. É a minha defesa. Então vamos botar o projeto para votar. Presidente, só... Vamos botar o projeto, eu vou ceder rápido, aqui um minutinho aqui para o vereador e após eu vou voltar para a votação. Sim, na hora do voto eu justifico. Não justifica, então ok. Então, em discussão, em votação nominal, iniciando pelo vereador Antônio Januário Neto. Sim. Vereador Wellington. Senhor presidente, na época, quando eu questionei a rapidez para se votar o projeto, eu questionei dizendo que queria apresentar uma emenda. Que queria apresentar uma emenda ao projeto. Na época, inclusive até hoje eu guardo o modelo dessa emenda. E não tive condições porque foi uma coisa extrapolada. Para ter uma ideia, a juíza teve que conversar comigo. Eu preciso levar amanhã para... Todos os procedimentos do regimento interno foi quebrado, assim como a permuta foi, mas houve 2 pesos e 2 medidas, eu vou repetir. A oposição tem tudo, ou tinha tudo, para diminuir a permissão, a permuta. Apresenta uma emenda. Se a ideia da oposição é diminuir o terreno, a oposição deveria apresentar uma emenda ao projeto. Ainda pode. Na segunda discussão ainda pode apresentar emenda. A oposição tem maioria. Está mostrando que tudo que eles querem aqui, a maioria votam e ganham. Então, se estão querendo um terreno para que a gente possa... Apresenta uma emenda. Tem tempo. Tem tempo. Né? Agora, usem a maioria para aprovar. Só isso. Por isso que eu estou justificando meu voto. Não, estou só... Conclui, vereador, seu voto. Voto sim. Neto votou sim. Vereador Tom votou sim. Não, eu voto não. Sim, no projeto? No projeto. Voto sim, Vota voto sim. E justificando meu voto, quero que conste em ata. Sim, então sim. Enio. Senhor presidente, eu vou seguir a mesma linha, porque o que está aqui, o projeto que está aqui é para a gente doar ou não doar. Não tem projeto de doar metade, nem de uma banda, nem outra. Então, por esse motivo, eu vou dar meu voto favorável. Só para a título de esclarecimento ao meu colega vereador Aurélio, que eu tenho a maior admiração, nós votamos contra o projeto do empréstimo que o prefeito mandou para a gente. A nossa bancada votou contra, para não dizer que a gente só vota no que o prefeito pede. Então votou sim. Vereador Francisco Genidson. Senhor presidente, eu também... Fez uma reunião e pediu, a gente disse que tivesse que votar contra. Senhor presidente, Retirou. Não foi votado contra o prefeito aqui, não. Vereador Francisco Genidson. Senhor presidente, eu voto sim ao projeto, mantendo, senhor presidente, a mesma coerência de 2 anos atrás, como veio o projeto aqui, às pressas, como já explicou aqui o vereador Wellington, e nós votamos pela construção desse fórum, que infelizmente
eu mesmo critiquei aqui veementemente porque não foi feito aqui o de Parelhas, mas continuando a mesma coerência, eu voto sim, porque, como o vereador Enio também já falou, não foi só um projeto não, teve outros projetos que voltou, não deu, que nós não éramos a favor e foi retirado. Mas Então, não foi votado. Mas se fosse votado, a gente votava contra. A gente não está aqui para balançar a cabeça, a gente está aqui para votar. Seu pelo voto, melhor da vereador. cidade. Eu voto sim. Vota sim. Então, sim. Vereador Messias. Senhor presidente, eu voto sim, mas eu acredito que por coerência e por dever de justiça, o Tribunal de Justiça, quando concluir o prédio, que vai ser em um terreno maior, em um prédio maior, poderia ceder para a Câmara alguma coisa desse prédio aqui que eles não vão mais ocupar, para que a Câmara usasse como um anexo. Então, Vereador já que Messias. a gente está fazendo essa generosidade de doar para eles, por que eles também não poderiam doar para a Prefeitura ou para a Câmara, pelo menos uma parte ou alguma sala desse espaço, porque a Câmara precisa pelo menos de um espaço para arquivo, para melhorar os trabalhos aqui, para não precisar futuramente alugar um espaço para usar como arquivo, como anexo da Câmara. Então, voto a favor, mas gostaria também que constasse em ata essa minha opinião, que eu poderia deixar como sugestão. Votou sim, vereador Messias. Votou sim, vereadora Zenilda. Voto sim, sou a favor do nosso colega Messias. Já que vão todos para lá, devia ceder, né? Era essa parte aí do fórum que vai ficar sem nada. Só era. Aí dava continuidade à Câmara, não precisava de terreno nenhum e ficava aqui no centro, né? O Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Vota sim a vereadora Zenilda. Voto sim. Vereadora Romizélia. Voto sim também, senhor presidente. Vota sim, vereador João. Senhor presidente, eu vou votar sim. Vota sim, vereador Esperando João. que ele construa nesses 2 anos. Vereadora doutora Maria da Guia. Senhor presidente, eu vou me abster. Eu não vou votar e vou justificar. Ainda continuo dizendo que mesmo que não seja para a Câmara, mas nós temos que pensar o novo. Nós temos que começar a pensar o novo, o diferente, porque senão a vida da gente fica mesmice. Entendeu? Então, eu continuo achando que um terreno daquele tamanho é muito destruição, como é que a gente chama? Muita exagero para dar para simplesmente o Poder Judiciário, porque quer. Que já tem um que já foi dado pela Prefeitura, que já tem uma casa em cima onde não usa, e ainda quer tudo nosso. Então a senhora... Então eu vou me abster de votar. Abstém. E vereador... Acompanho o voto da vereadora Guia, me abstenho de votar, visto que não sou favorável ao projeto da maneira que está redigido. Eu, em parte, sou favorável. Em partes, mas como não sou totalmente, eu me abstenho de votar. Então, abstenção, o presidente vota sim. Aprovado o projeto 031/2016, com 9 votos a favor e 2 abstenções. Projeto de decreto 012 da vereadora Zenilda, que requer que conceda o título de cidadão parelhense à senhora Maria Azevedo dos Santos. Em primeira discussão. Em votação nominal, iniciando pelo vereador Neto. Sim. Vereador Wellington. Sim. Vereador Enio. Sim. Vereador Pepeu. Sim. Vereador Messias. Sim. Vereadora Galega. Sim. Vereadora Romizélia. Voto sim, senhor. Vereador João. Eu voto sim, senhor Vereadora doutora Guia. Voto sim, senhor Vereador presidente. Aurélio. Sim. Vereador Frank vota sim. Aprovado em primeira discussão. Projeto da vereadora Zenilda. Projeto de decreto 013, também da vereadora Wellington Araújo, que concede o título de cidadão parelhense ao senhor Rodolfo Barbosa Barreto. Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência passasse para mim. Em discussão. Senhor presidente, para quem não conhece Rodolfo, ele trabalha no Sebrae. É natural do Rio de Janeiro, eu acho que longe, mora em Caicó, entre Caicó e Natal. Tem relevantes serviços através do Sebrae no Rio Grande do Norte, no Seridó e, por que não dizer, em Parelhas.
serviços estes que elevaram consideravelmente o desenvolvimento empresarial do nosso município. Não só Rodolfo, mas Pedro, que também já foi contemplado, e tantos outros. E, por isso, senhor presidente, eu acho que nada mais justo de nós estarmos concedendo esse título de cidadão parelhense a um cidadão que realmente ajudou Parelhas na parte econômica, na parte de turismo, como servidor do SEBRAE, a agência Caicó, para que a gente possa conceder o título de cidadão parelhense. E por isso, senhor presidente, eu peço aos nobres pares o voto favorável a esse projeto de decreto legislativo, concedendo o título de cidadão parelhense ao senhor Rodolfo Barbosa Barreto e da outras providências. Então, o projeto continua ainda em discussão. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de parabenizar o autor e me associar a essa matéria. Autorizado. Ainda em discussão. Eu também gostaria de subscrever o projeto do vereador. Ainda em discussão. Em votação nominal, iniciando pelo vereador Neto. Sim. Vereador Tom. Sim. Vereador Enio. Sim. Vereador Francisco Genidson. Sim. Vereador Messias. Sim. Vereadora Galega. Sim. Vereadora Romizélia. Voto sim. Vereador João. Eu voto sim, Vereador senhor Aurélio. Sim. Vereador Franco vota sim, E aprovado. falta- Desculpe, vereadora doutora Guia. Voto sim, senhor presidente. O tempo. Aprovada. Projeto de decreto, o vereador Wellington está no projeto, já está ali. É por unanimidade. Então, encerrada, mas aí tem subscrição do vereador Messias, vereador Frank. E votação encerrada nessa sessão. Tem um parecer, lembrando que ainda vai ter a votação da LOA e do relatório da CPI. Mas em outra sessão, né? Na outra sessão. Gostaria de saber se tem algum parecer. Senhor presidente, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final é de parecer favorável ao projeto de lei do Executivo 029, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Parelhas para o ano de 2017, nos termos que se acha redigido. Além disso, senhor presidente, temos também outro parecer. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final é de parecer favorável ao projeto de decreto legislativo 014, que adota o Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, FEMURNE, instituído e administrado pela FECAM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Parelhas, nos termos que se acha redigido. Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2016, Messias Medeiros, presidente, Antônio Januário Neto, secretário, Maria da Guia Dantas Araújo, membro. Foram lidos todos os pareceres. Então, tem mais alguma comissão? Então, vamos passar para a pauta da próxima sessão, que é a 22ª, porque ainda vai ser votado o projeto de lei do Executivo 031, o projeto de decreto legislativo 012 e o decreto legislativo 013. E isso em primeira. E vai ficar... E vai ficar... Isso em segunda. E vai ficar em primeira o projeto de lei 029/16 e o projeto de lei 014/2016. Então a gente poderia encerrar aqui e já iniciar a próxima, né? Vamos abrir só o livro para a gente começar a próxima, né? Abrir o livro.